Beleza, galera? Vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Programação. Hoje a gente vai falar sobre repetição e arrays. A gente já tinha visto da programação estruturada as estruturas de sequência e de decisão. Somente a sequência e a decisão não são capazes de fazer uma solução completa para determinados problemas. Para isso a gente precisa também da estrutura de repetição, que às vezes a gente vai querer repetir uma tarefa várias vezes. E às vezes a gente vai precisar repetir uma tarefa um número de vezes que a gente ainda não conhece. Por exemplo, vamos dizer que a gente faça um programa que cadastre vários usuários. E aí, quando a gente executar o programa, é que o usuário vai dizer quantos cadastros vão acontecer. Por exemplo, se ele colocar lá 10, então a gente vai ter que repetir 10 vezes. Então a gente não sabe de antemão quanto ele vai colocar lá. Então a gente não sabe quantas vezes vai ter que repetir. Certo? Isso são exemplos de onde a gente pode utilizar o comando de repetição. Certo? Então, vamos lá. Por que a gente precisa do comando de repetição? Vou dar um exemplo assim que vai de encontro a isso. Se eu quero imprimir, por exemplo, o número 1 na tela, fazer esse programa é muito simples. Eu declaro lá o meu main e coloco printf%d1 e ele vai imprimir 1 na tela, certo? E agora se eu quiser imprimir de 1 a 5, aí eu coloco printf1, printf2, printf3, printf4, printf5. Então ele vai lá imprimir de 1 a 5, beleza, certo? E agora se eu quiser imprimir de 1 até 10.000, não seria nada prático você tentar digitar esse programa aí de printf1 até printf 10.000. Então, e também seria muito propenso a erro, né? Imagina aí que você tá lá no 8.193 e aí esquece o 8.194 e vai direto para 8.195. Como é que você vai ver isso? Você só vai ver isso quando você executar, talvez assim. Então, é muito propenso a erro quando você vai fazer essas repetições na mão, né? Esse copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, ele é muito propenso a erro. Então, a gente precisa de uma estrutura de repetição. E o C, ele tem uma estrutura de repetição que ela é considerada uma má prática, certo? Que é a primeira que eu vou ensinar. Então, primeiro a gente vai aprender a fazer da forma errada, certo? A gente vai utilizar o GoTo, que também é chamado de salto incondicional, certo? O GoTo, que vem do inglês, vá para tal lugar. Então, o que acontece? Se eu digo GoTo e passo para ele um rótulo, certo? Que um rótulo ele é um apelido que eu dou a uma linha. Se eu faço isso, ele vai e pula para aquela linha imediatamente. Então, nesse programa que eu estou apresentando aí, ele vai imprimir os números de 0 até 10.000. E como ele faz isso? Ele declara int i, ou seja, ele declara o inteiro, ele atribui i igual a 0, ou seja, ele coloca 0 em i, e ele coloca um rótulo. Um rótulo não muda nada no programa, não faz nada no programa. Ele é só uma referência, é um apelido que eu dou à linha 6. E aí o que acontece? Eu vou lá e faço printf%di, ou seja, eu imprimo inteiro. E depois eu faço i igual a i mais 1, ou seja, eu pego meu i e somo 1. Então meu novo i, ele é o i anterior mais 1. Certo? Então no caso aí que a gente começou com 0, imprimiu 0 e agora somou 1 com 0. Então o i passou a ser 1. Aí ele vai testar if i menor ou igual a 10.000, ou seja, ele vai pegar o meu 1 e vai ver se é menor ou igual a 10.000, que é, né? Já que 1 é menor que 10.000. Aí ele vai fazer go to aqui. E o que isso significa? Vá para a linha 6. Aí, então o que acontece? O programa volta para a linha 6. E aí ele faz o quê? Printf i. Quem é i? 1. Aí o que acontece? Então ele tinha impresso 0 e agora imprimiu 1. Aí o que eu vou fazer? I igual a i mais 1, ou seja, o meu i que era 1, agora é 2. E ele vai fazer if i menor ou igual a 10.000, ou seja, se 2 for menor ou igual a 10.000, que é, né? Porque 2 é menor que 10.000,
go to aqui. Então, ele volta de novo para a linha 6. E assim segue até eu chegar no 10.001, e aí que ele não vai ser menor ou igual a 10.000, e aí o programa para. Então, ele consegue imprimir de 0 até 10.000 repetindo dessa forma. Aí você diz, ah, bacana. Sim, mas o GoTo ele é considerado uma má prática, porque ele produz código confuso. Só para ficar claro, eu vou fazer um pequeno exemplo. Eu vou criar aqui um programa que faz o seguinte. Ele imprime 1, depois 2, depois 2, depois 3 e depois ele imprime fim. E aqui ele faz 1, 2, 3, fim. Vamos colocar os fins de linha para ele pular a linha. E beleza. Então imprimir 1, 2, 3 e fim. Como a gente viu, um rótulo ele não altera o comportamento do programa. Então eu vou criar um rótulo. Rótulo 1. Rótulo 2. Rótulo 3. E vou criar um rótulo chamado fim. Quando eu executar, nada muda no meu programa. Certo? Aí o que acontece? Se eu vim aqui depois do fim, certo? E colocar GoTo rótulo 1, ele vai ficar executando aí infinitamente. Por quê? Porque quando eu tô para terminar meu programa, ou seja, que eu tô para fazer o return 0, ele manda eu voltar para a linha 4. Então esse GoTo rótulo 1 volta para a linha 4. Certo? Então vamos mover ele um pouquinho para antes do fim, aqui no rótulo 3. Certo? Aqui o que acontece? Ele não vai mais imprimir fim aqui, que ele está imprimindo fim, né? Ele vai imprimir só 2, 3, 2, 3. Só que, beleza, continua infinito. Aqui, agora, quando eu passar do rótulo 1, eu quero ir para o final. Pensa aí o que vai acontecer. Quando eu colocar aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai imprimir o 1 e vai direto para o final. Que não é o que eu quero que aconteça. Eu quero que ele imprima algumas vezes 1, 2, 3. Eu quero que ele imprima 3 vezes 1, 2, 3. Então eu vou fazer o seguinte, int i igual a 0. Então beleza, eu quero que imprima 3 vezes. Então eu vou fazer o seguinte, ele só vai ir por fim, if i igual a 3. Ou seja, ele só vai ir por fim se i for 3. Certo? Só que se eu não atualizo o valor de 1, ele vai continuar repetindo infinitamente. Então o que eu vou fazer? Assim que eu imprimir o 3, certo? Eu vou colocar para ele fazer i igual a i mais 1. E ele vai imprimir 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 1 e fim. Você vai dizer, mas por que ele imprimiu 1 mais uma vez? Porque antes dele fazer go to fim, ele tinha impresso 1. Então eu só quero que ele imprima até 1, 2, 3. Então a gente vai colocar aqui. E quando a gente executar, ele vai fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e fim. Certo? Isso é um programa que usa GoTo, ou seja, ele pode repetir, a gente poderia alterar aqui para ele ser impresso 400 vezes, se a gente quisesse, e ele imprimir 400 vezes 1, 2, 3. Certo? Beleza, aí você diz, sim, mas se ele é capaz de fazer a execução, o que ele tem de tão ruim?
ele produz o que a gente chama de código macarrônico. Quando você começa a mapear cada mudança dessa, toda vez que ele tiver um goTo, começa a gente ter que fazer essas linhas aí. Ele sai da linha 18 para a linha 3, ele sai da linha 9 para a linha 10, depois para a linha 6, ele sai aqui da linha 14 para a linha 7, e aí esse código é extremamente confuso de ler, ele é extremamente difícil quando tem um erro da gente detectar onde é. Então, nos anos 70 teve a chamada crise do software. Foi uma época que o software estava numa situação realmente deplorável, porque o software era muito caro, tinha muitos erros, ou seja, muitos bugs, e aí os caras chegaram, fizeram uma série de reuniões e chegaram à conclusão de que temos que organizar isso. E um dos caras que foi, de certa forma, considerado uma coisa ruim foi o goTo. Então, o goTo hoje é considerado uma má prática, não utilize. Eu estou mostrando apenas para vocês saberem que existe. E, beleza? Então, e dessa crise do software veio a nossa programação estruturada, que a gente está aprendendo aqui. Então, sempre utilize os conceitos da programação estruturada, esqueça o goTo, certo? Só saiba que ele existe e que você não deve usar. Beleza? Agora eu vou falar, então, da forma correta, da forma bonita de fazer isso, que é utilizando o while, certo? O while, que no inglês significa enquanto. Então, esse while, ele vai repetir um certo trecho de código enquanto uma condição for verdadeira. E a gente viu que verdadeiro no C significa diferente de zero. Então, while condição, ou seja, enquanto tiver essa condição, execute essas instruções. Certo? E normalmente a gente vai utilizar o while dessa forma. A gente faz a inicialização de uma condição e a gente faz while essa condição, ou seja, enquanto essa condição, e a gente vai ter que ter uma modificação da condição, porque essa condição ela tem que poder se tornar falsa. Porque se ela não se tornar falsa em momento nenhum, eu vou ter o meu chamado loop infinito, ou seja, ele vai ficar repetindo ali infinitamente. Vou mostrar o que é um loop infinito. A gente tem aqui while 1, printf, hello. Se eu executar isso aqui, ele vai repetir infinitamente hello. Por quê? Porque aqui nunca vai ser zero, nunca. Porque aqui eu estou colocando uma constante, 1. Entendeu? Da mesma forma, se aqui fosse zero, ele não ia imprimir nenhuma vez, porque ele nem ia entrar. Então ele só vai executar o que está aqui dentro se o que tiver aqui for diferente de zero. Aí vamos lá para essa estrutura que eu estou falando, de inicialização da condição, descrever a condição e descrever a modificação da condição. Vamos dizer que eu quero imprimir hello 10 vezes. Para isso eu vou declarar um contador, vou colocar contador igual a 1 e vou colocar a minha condição. Qual é a condição? Contador menor ou igual a 10. O que vai acontecer se eu executar agora, nesse momento? Certo? Pensa aí só um pouquinho. Ele vai continuar imprimindo infinitas vezes. Aí você diz, por quê? Porque eu tenho aqui o contador está inicializado com 1, e o contador sempre vai ser menor ou igual a 10. Então eu tenho que ter o quê? A minha modificação da condição, que torna possível que essa condição que está aqui no while, ela se torne falsa. Só assim o while vai ter um fim. Então a gente vai fazer contador igual a contador mais 1. E ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Pronto. E se eu quisesse que fosse 10.000 vezes? Ele vai imprimir as 10.000 vezes aqui. Se você está desconfiado que ele não imprimiu as 10.000 vezes, a gente pode fazer o seguinte. Colocar aqui %d, para ele colocar o número da linha.
E aqui a gente vai colocar o contador para aparecer. Então, ele vai imprimir 10.000 vezes. Tá aí, provado para você que imprimiu 10.000 vezes. Beleza? Então, como a gente viu, inicialização da condição, condição e atualização da condição. O que esse cara faz aí? Ele imprime de 1 até 10.000. Então, quando eu começo ali na linha 4, eu declaro inteiro, int i, e na linha 5 eu faço i igual a 1. Depois eu faço na linha 7, while i menor ou igual a 10.000, ou seja, enquanto i for menor ou igual a 10.000, eu vou imprimir o i, ou seja, na linha 8, printf i, e na linha 9 eu vou fazer a atualização desse i, ou seja, i vai ser igual a i mais 1, ou seja, eu vou pegar esse i e atualizar ele com o seu valor mais 1, ou seja, se for 1 vira 2, se for 2 vira 3, se for 3 vira 4 e assim por diante. Isso até que o i passe de 10.000, que quando ele passar de 10.000 na linha 7, vai fazer com que seja 0, ou seja, vai fazer com que seja falso, e aí o while vai terminar, então ele vai imprimir de 1 até 10.000. Mais uma vez reforçando aí no canto direito, se o seu while não tiver uma possibilidade de se tornar falso, então você vai ter um loop infinito, ele vai continuar executando infinitamente ali. Tá ok? E existe uma estrutura equivalente ao while, que se chama for, que ele transforma essa estrutura assim, que às vezes fica não muito clara, em uma estrutura mais simples. Então, em vez de a gente misturar a lógica do nosso programa com a lógica da repetição, porque você vê, na linha 5, na linha 7 e na linha 9, eles são todos relacionados ao processo de repetição. Então, eles estão associados à repetição e não só à lógica. A lógica só está na linha 8, que faz a impressão do caractere. Então, como é que eu divido a minha lógica de repetição da minha lógica de programa? Eu utilizo um for. Então, o for ele vai ter o quê? For, aí primeiro eu vou escrever a inicialização da condição, botar um ponto e vírgula, depois a condição, botar outro ponto e vírgula, e depois botar a atualização da condição. E assim, em vez de ter só a condição entre parênteses como é no while, no for eu tenho toda a estrutura da repetição aí entre parênteses. E aí ele vai executar a série de instruções. Aqui um exemplo, o mesmo exemplo que imprime de 1 até 10.000. Ele vai fazer for i igual a 1, ou seja, eu inicializo a minha condição da mesma forma como eu fiz aqui. Depois eu faço i menor ou igual a 10.000, ou seja, eu tenho a condição da mesma forma como eu tinha aí na linha 7. E depois eu faço i igual a i mais 1, eu tenho a atualização da condição igualzinho eu tinha ali para o while na linha 9. Então fica tudo aí numa linha e a minha lógica do programa ela fica separada aí na linha 7, onde eu faço printf e o i, ou seja, eu imprimo o i aí sem ter nenhum relacionamento, sem misturar com a lógica da repetição. Não é bacana? Beleza. E um pouquinho, eu vou falar sobre o array só um instantinho. Vamos praticar da mesma forma como a gente fez o while aqui. Vamos fazer com o for, para poder entender? Então, beleza. O for, como eu disse, ele é equivalente ao while. Então, a diferença é que em vez de fazer aqui em 3 linhas, como a gente faz com while, a gente vai fazer numa linha só. Então, vamos lá. Vou fazer contador igual a 1, ou seja, inicializo a minha condição. Depois eu declaro qual é essa condição. Então, aqui eu vou ter um contador menor ou igual a 10.000. E depois eu vou ter contador igual a contador mais 1. Eu vou ter contador. Contador igual a contador mais 1. E aqui eu tenho meu printf. Aqui é %d, 2 pontos, hello, caractere de fim de linha, e aqui o contador,
Então, que eu vou retirar essa parte do while, só veja que ele é igual, a diferença é que em vez de estar nesse monte de linhas, ele está aqui bem enxutinho. Então, quando eu executar, ele vai imprimir 10.000 vezes do while e depois até 10.000 de novo do for. Então, vamos tirar aqui o while, executar. Só para vocês verem que realmente é ele que está executando. Agora eu vou colocar, em vez de ser 10.000, eu vou botar 5.000. E aqui ele imprimiu. Então, olha como é, em uma linha só a gente definiu toda a minha condição. Olha como é que é bacana o for. Beleza. Array, o que é array? Da mesma forma como é impraticável você digitar o mesmo comando 10.000 vezes, imagine que você quisesse um programa onde tivesse 10.000 variáveis, por exemplo, onde você fosse cadastrar a idade de 10.000 pessoas. Como é que você ia criar 10.000 variáveis? Isso ia ser muito difícil, muito trabalhoso e muito propenso a erro. Só que existe um tipo de dado que é justamente para você guardar isso, muitas informações do mesmo tipo. Por exemplo, se eu quisesse guardar as 10.000 idades, certo? Se eu quisesse ter 10.000 números inteiros, o que eu poderia fazer? Eu utilizo um array. E para utilizar o array é muito fácil, é só você colocar o tipo dele, como tem nesse exemplo aí, int, é o tipo, que é inteiro. Aí meus inteiros, aí eu abro o colchete, aí coloco o tamanho do meu array, por exemplo, aí no caso vai ser 10.000, fecho o colchete e pronto, está declarado o meu array. Agora eu tenho 10.000 lugares lá na memória para eu utilizar, todos do tipo inteiro. Certo? E o array, aí tem uma coisa que confunde muitos alunos, a gente começa a contar do zero, certo? Isso é herança do passado, do antecessor do C, na linguagem antecessora do C e de outras linguagens também, porque antigamente se começava a contar do zero, porque a performance de você começar a contar do 1 era muito pior do que você começar a contar do zero. Hoje os processadores evoluíram e tudo mais, a diferença é ínfima, só que mesmo assim ficou, né? Ainda é a mesma linguagem, então a gente ainda conta do zero. Não só no C, mas como quase todas as linguagens de programação, os arrays começam a contar do zero. E como a gente começa a contar do zero, o último elemento, em vez de estar no tamanho, por exemplo, se você declara um array de tamanho 10, em vez de o último elemento estar na posição 10, ele vai estar na posição 9. E se eu declaro um array de tamanho 10.000, a última posição vai ser 9.999, porque sempre vai ser o tamanho menos 1. Lembre sempre que o último elemento do array vai estar na posição de tamanho menos 1. Certo? Vamos praticar um pouquinho do array para entender. A gente vai fazer isso aprendendo a ler um string, certo? A gente lê um string e coloca ela no array, certo? Para ler um string, a gente utiliza o %s lá no scanf, e o %f significa que a gente vai ler um string, obviamente. Então, como é que a gente faz isso? Vamos ver esse exemplo aí? Aqui ele declara um array na linha 4, char nome 256. Então ele vai separar 256 posições e vai associar aí ao nome, certo? Então eu vou ter aí meu array chamado nome. Aí na linha 5 ele declara um inteiro int i, e na linha 7 ele faz a leitura do nome, certo? Então ele vai fazer scanf %s nome. Quando a gente está trabalhando com array, a gente não usa o comercial como a gente faz com inteiro, caractere. Por quê? Porque é uma característica do array do C, o nome do array já é a referência à primeira posição de memória. Então você não precisa utilizar o comercial. Na hora de imprimir também é %s, então você vai fazer printf, você digitou %s contra barra n nome, ou seja, ele vai aí colocar o nome que você digitou. Depois eu fiz uma demonstração aí com o while i igual a 0, while nome i diferente, isso aí é um caractere nulo que dá o nome. Em C, as strings, para você saber que a string terminou,
ele coloca um caractere nulo lá, ou seja, o caractere nulo é o 0 lá da tabela ESC. Isso indica o quê? Fim de string, ou seja, terminou a string. Se eu tiver string casa, por exemplo, eu vou ter aí CASA e vou ter o caractere nulo, finalizando a minha string. Então, o que eu faço nesse while aí da linha 11? Eu vou colocar while nome i diferente de caractere nulo, ou seja, eu vou começar a percorrer o meu nome, o array de nome, a partir da posição 0 até achar um caractere nulo. Então ele vai imprimir todas as letras desse nome, certo? Vamos demonstrar isso aqui. Certo, vamos lá, vamos criar aqui, vamos botar aqui nome aluno e vamos ler o nome. Staff, %S, nome aluno. Então aqui eu estou lendo o... Só que tem uma coisa aqui. Aqui, para eu poder ler o nome do aluno, tem que ser um array. Então, vai colocar o array e vai colocar o tamanho máximo que vai ser, que a gente vai querer ler, que vai ser, no caso, 256 caracteres. Então, a gente vai ler scanf, %S, nome do aluno. Agora a gente vai imprimir o nome desse aluno. printf, %S, a gente vai colocar olá, e vai colocar o nome do aluno. Vai colocar um ponto e vai pular uma linha. Coloca aqui nome aluno. Certo? Então, quando eu executar, eu vou colocar aqui, por exemplo, meu nome. E ele vai dizer, olá, Vlad Vogel. Então, é assim que a gente lê e imprime um nome. Certo, agora vamos fazer aquele programinha lá, aquela parte de mostrar as letras, né? Beleza, então eu referencio uma letra, como é um array, começa de 0 até o tamanho final do array. Então vamos lá, vou imprimir a primeira letra aí, só para vocês verem como é a lógica. Quando eu fizer isso aqui, printf nome aluno 0, certo? Aqui eu vou colocar o %C, porque eu estou imprimindo um caractere, certo? Aqui eu vou botar para lá. Eu vou colocar meu nome aqui. E ele vai imprimir o V, certo? Se eu colocasse aqui ele vai imprimir o L, certo? Então aqui eu vou variar e ele vai imprimindo as letras. Então vamos lá. Vou criar um int contador. Vou inicializar o contador com 0. Vou vir aqui e colocar while nome aluno contador diferente. Esse aqui é o caractere nulo. Seria equivalente a botar 0 também se eu quisesse, porque o caractere nulo é o 0 da tabela ASCII. E aqui eu vou colocar nome aluno contador. Certo? O que isso significa? Eu estou varrendo esse nome aqui. A última coisa que eu vou ler aqui é o caractere nulo. Aí quando eu colocar o caractere nulo, ele vai na hora de imprimir fazer o seguinte, que ele vai imprimir o V, o L, o A, o D, o W, o O, o G, o U, o E e o R, e depois quando ele achar o caractere nulo, ele terminou. Ele não vai imprimir. Então, vamos lá. Ponto. Aí pronto, a gente viu aqui um erro. Qual é o erro? Eu não fiz a atualização da condição, então ele vai ficar em um loop infinito, imprimindo V, já que o contador é 0,
certo? Então foi até legal isso aí ter acontecido. Aí agora a gente vai botar contador igual a contador mais 1. Pronto, digitar o nome de novo. E ele imprime, Vlad Vogel. Beleza, galera? Então, vamos lá, só para finalizar agora. Então, os caracteres, eles são números. Então, no C, quando a gente escreve um caractere, a gente faz entre aspas simples. E o C entende isso como um número, certo? Então, quando eu coloco, como nesse exemplo aí, char letra, int número. Número igual a 65. Tanto eu fazer letra igual a entre aspas simples, quanto se eu fizer letra igual a 65. Quanto se eu fizer letra igual a o cast, né? Ou seja, eu estou transformando o número num char, todos esses são iguais. Então, lembre sempre, no C, os caracteres também são números. Então, se eu tenho lá os meus caracteres entre aspas simples, ali isso significa o número daquele caractere na tabela ASCII. Beleza, gente? Pronto, é isso. Façam os exercícios e eu vejo vocês na próxima aula, onde eu vou resolver alguns exercícios para vocês verem. Beleza, gente? Muito obrigado.